Estamos sendo assolados por um vírus totalmente novo no Brasil. Seu nome, Zika vírus. O vírus da Zika é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti e que causa, em humanos, a doença conhecida como Zika ou febre Zika. Ela é relacionada ao vírus da dengue, da febre amarela, da encefalite do Nilo e da encefalite japonesa. No Brasil, suspeita-se que sua entrada tenha se dado durante a Copa do Mundo de 2014, quando o país recebeu turistas de várias partes do mundo, inclusive de áreas atingidas da forma mais intensa pelo vírus, como a África, onde surgiu, e a Ásia. No primeiro semestre de 2015, já havia casos confirmados em todos os estados das regiões do país, com sintomas mais brandos que os da dengue e os da febre chikungunya, doenças também transmitidas pela Aedes aegypti. O que não se sabia é que a febre Zika também transmitia uma segunda, uma terceira ou uma quarta doença. A febre Zika chegou a ser ignorada pelas autoridades de saúde. Porém, há evidências de que a infecção pelo vírus da Zika está associada a casos mais graves como microcefalia congênita, quando adquirido por gestantes, afetando o feto, e a síndrome de Guillain-Barré, que, embora continue sendo condições raras, aumentaram de maneira incomum no país no ano de 2015. Em 2009, se provou que o vírus Zika pode ser sexualmente transmitido entre humanos. Isso foi comprovado pelo professor Brian Foy, biólogo universitário da cidade de Colorado, no caso da Universidade de Colorado State, no laboratório de doenças infecciosas transmitidas por antrópodes. Visitou o Senegal para estudar mosquitos e foi picado em algumas ocasiões na sua pesquisa. Alguns dias depois de voltar aos Estados Unidos, ele ficou doente com febre Zika, mas não antes de ter relações sexuais com sua esposa. Apesar de existirem casos de Zika vírus no continente africano, ainda na década de 40 e mais recentemente na Polinésia Francesa, o Brasil foi o primeiro país a observar uma relação entre a microcefalia e a infecção, como explica a presidente da Associação Brasileira de Genética Médica, a doutora Lavina Schuller. Há quem diga que a relação entre o Zika vírus e a microcefalia se trata de mais uma farsa do governo por ter aplicado um lote de vacina contra a rubéola vencida em mulheres grávidas no Nordeste. Veja os vídeos. Beleza, boa noite, tudo bom? Venho aqui diretamente para falar para vocês uma notícia, uma bomba bombástica, que muita gente aí não está sabendo. Esse recado vai principalmente aí para as pessoas aí do Sul e do Sudeste, que estão falando que no Nordeste é lugar de desgraça e as crianças agora estão nascendo com microcefalia cerebral. Gente, nunca existiu essa doença de microcefalia cerebral ser transmitida por causa da porra do Zika vírus. Eu tenho contato diretamente na área de saúde, sou de Pernambuco, moro na região metropolitana e o que eu tenho para dizer para vocês é a pura verdade. E tenho como comprovar isso apenas com palavras. Você sabia que a África convive com o Zika vírus há milhares de anos e não existem casos de microcefalia cerebral? Vocês sabiam disso? Por que será que só aqui em Pernambuco a criança está nascendo com a cabeça encolhida? Por que será? A mídia ajuda ao governo. Vocês têm que entender uma coisa. Uma das causas, a principal causa e a causa da microcefalia infantil, você tem que entender que ela é causada por conta de uma porra de uma vacina de rubéola. Um lote de vacina de rubéola que toda mulher grávida tem que tomar quando está no seu período de gestante, tá certo? Que veio apenas só isso, com um lote vencido. Mas o governo achou que podia aplicar essa porra nas mulheres grávidas. Então o que foi que aconteceu? As mães que tomaram essas injeções, infelizmente, tiveram seus filhos doentes. O governo ele não vai assumir essa parada, essa responsabilidade de dizer, entendeu? Que foi um lote de vacina que estava vencida, contaminada, que eles aplicaram na mãe, por isso seus filhos nasceram doentes. Por quê? Porque senão ele vai ter que indenizar todas essas famílias. Aí o que ele fez? Ele decidiu levar junto com o Zika vírus, dizendo que é o Zika vírus um dos principais que está causando essa doença.
Porém, em São Paulo tem Zika vírus também. Tá nascendo gente lá com a cabeça encolhida com a doença? Não tá. Não tá nascendo criança assim. Como eu disse e digo de novo, na África convive há milhares de anos com isso e não tá. A realidade é a seguinte, gente. Estão dizendo que o vírus, que o mosquito Aedes aegypti, ele vai, pica uma pessoa que tem o Zika vírus, e quando ele pica você está grávida, ele transmite o Zika vírus para você e seu filho nasce com microcefalia cerebral. Gente, vamos prestar atenção, que mosquito do caralho é esse que pica a pessoa e leva a doença para outra? Se isso acontece com essa doença, o mosquito Aedes aegypti também é transmissor do HIV, porque ele pica uma pessoa que tem AIDS, entendeu? E ali sai o sangue e ele vai imediatamente e pica outra, então ele vai passar o HIV nessa porra também, não é? Não vamos acreditar nisso que está aparecendo na mídia, pois Zika vírus, chikungunya e dengue é tudo a mesma merda. É tudo a mesma merda. Sempre só existiu a dengue. E quem transmitia era o Aedes aegypti. Então, se o Aedes aegypti só transmitia dengue, por que ele veio agora transmitir chikungunya e Zika vírus? Gente, isso é tudo uma doença só. E não tem nada a ver com a microcefalia cerebral. Lembre-se disso. Lote de remédio de rubéola, injeções para mulheres grávidas que estava contaminado com um lote de fabricação fora da validade, ok? Esse é o recado para vocês. Espero que vocês publiquem e compartilhem bastante esse vídeo para que o povo do Brasil e o povo de todo mundo venha saber dessa realidade. Boa noite. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma informação que eu recebi há pouco e eu não tenho como confirmar a veracidade dessa informação, mas no mínimo ela é curiosa. É sobre esse surto de microcefalia, casos de microcefalia que tem surgido aqui no Nordeste, especialmente no estado de Pernambuco, né? O governo, as redes de TV, rádio, outras mídias têm anunciado que tem uma relação dos casos de microcefalia com o Zika vírus. E a informação que eu recebi, que repito, não tem como confirmar a veracidade, é de que não tem nada a ver o Zika com microcefalia. Haja visto que a África lida com esta realidade de Zika vírus há dezenas de anos e não tem nenhum caso lá relacionando o Zika vírus com microcefalia. E o que seria então aquilo que estaria causando esses casos de microcefalia aqui no Nordeste? Seria uma vacina de rubéola que foi ministrada alguns meses atrás, especialmente para as mulheres que não estavam grávidas na época. E esse lote de vacina de rubéola estaria vencido e, por consequência, as mulheres que vieram a engravidar posteriormente, algumas delas, aí um certo percentual, tiveram problema na gravidez, gerando crianças com casos de microcefalia. Então, se isso for verdade, o governo ele está fazendo uma baita malandrice com as pessoas por não assumir o seu erro de ter ministrado uma vacina com problema, e aí ele teria que indenizar e teria que reconhecer a sua culpa. O que me faz pensar é porque o Zika vírus é uma epidemia a nível de Brasil, né? Tem Zika vírus em todos os estados, mas por que então os casos de microcefalia têm aparecido exclusivamente aqui no Nordeste, com poucos casos em outras localidades, né? Então fica a pergunta, de fato, o Zika vírus tem causado os casos de microcefalia ou seria os casos de microcefalia consequência de uma administração de vacina com prazo de validade vencido? Entre ser farsa ou não, o número de crianças com microcefalia aumentou no Nordeste e vem seguindo mesmas estatísticas no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Contudo, não com a mesma proporção em números. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde informou que, desde junho, quando se tornou obrigatória a notificação de casos de síndromes neurológicas agudas com histórico de manchas vermelhas no estado do Rio de Janeiro, foram notificados 5 casos da síndrome de Guillain-Barré. Contudo, o mais curioso disso tudo é que há quem diga que isso faz parte de uma grande profecia dada no ano de 2015,
Isso porque o pastor queniano David Alwyn afirmou durante uma reunião com pastores que o Brasil será invadido por insetos como forma de punição pelos pecados cometidos aqui. A afirmação de Alwyn se deu durante sua visita ao Brasil para participar da Conferência de Arrependimento e Santidade, a preparação para a vinda do Messias. Segundo o bispo Carlos Ferreira, de 55 anos, um dos organizadores da conferência, a profecia do pastor queniano se deu durante uma reunião a portas fechadas com um grupo de pastores. Segundo ele falou que viu uma grande nuvem de insetos que vai tomar conta das casas, caso as igrejas, as pessoas, não se arrependam. Isso pode ser literalmente uma praga ou uma tragédia como consequências do pecado. E também pode ser essa tão inesperada epidemia de Zika vírus. Veja o vídeo. Today I need to remember to tell you what is coming to Brazil. E hoje eu tenho que me lembrar para vos dizer o que está vindo para o Brasil. He took me to the homes of the Brazilians, Ele me levou nas casas dos brasileiros and I see a lot of insects. I see a lot of billions of insects, trilhões, eu vi trilhões de insectos, a lot of insects, muitos insectos, many in the light all over, biting. muitos insectos até nas luzes e a morderem as pessoas. I see a lot of insects fill your homes and biting you people. Eu vejo muitos I struggled very much in that dream. Eu vejo muitos insectos que entraram em vossas casas, invadiram e a morder todos os Some brasileiros. of them are walking in millions on the walls like this. Alguns estão a subir Coluna, nas paredes columns. em colunas, milhões de insectos. I struggled very much. Eu ali estava a combater no sonho até. And the Lord is asking the nation of Brazil O Senhor está a pedir à nação do Brasil to hold a national day of repentance. para poder realizar dia nacional de arrependimento. Preparar dia nacional do arrependimento. Where all the churches of Brazil will assemble as one man. Onde todas as igrejas do Brasil vão juntar-se como homem. And the churches will lead the nation into repentance. E as igrejas vão ter que guiar a nação ao arrependimento. That the nation may repent from sexual sin. Para que a nação possa se arrepender do pecado sexual. The samba. Possa se arrepender do samba. Immorality, pornography. Possa se arrepender da Homosexuality. imoralidade, da pornografia, do homossexualismo. That the church may come before the nation and before the Lord. Para que a igreja possa aparecer diante da nação e diante do Senhor. And repent for misleading the nation. E deve se arrepender por ter desviado a nação. And repent for preaching another gospel without power. E a igreja deve se arrepender por pregar outro evangelho que não tem poder. The gospel of sow a seed and get your miracle. O evangelho que diz: semeia aqui uma semente e receba o seu milagre. That the church may repent from the false prophets who are misleading the church. A igreja deve se arrepender dos falsos profetas que estão a desviar a igreja. They are giving another message. Estão a pregar outra mensagem. Not the message of the Lord. Não estão a pregar a mensagem do Senhor. Another message. Estão a pregar outra mensagem. The message of the Lord is holy. A mensagem do Senhor é santa. Rebukes sin. Repreende o pecado. And prepares a holy people. Mesmo sendo parte de uma profecia ou apenas parte de uma má administração do governo brasileiro, cabe a você olhar os fatos e descrever se estamos vivendo um verdadeiro terror ou se é isso uma mera e plena realidade.